Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 10 do livro do Êxodo vai falar da 8ª e da 9ª praga, respectivamente a praga dos gafanhotos e a praga das trevas. Começa assim: O Senhor disse a Moisés: Vai procurar o Faraó, porque lhe endureci o coração e o de sua gente, para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, Deus está dizendo que, após realizar estes sinais, será necessário contar aos filhos e aos netos, ou seja, será necessário uma catequese que transmita às sucessivas gerações a intervenção de Deus em favor do seu povo, a fim de que todas estas gerações reconheçam que Yahvé é o único Deus, saibam assim proclamá-lo como seu Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Então, Faraó deve como que humilhar-se diante de Deus. No que consiste exatamente esta humilhação? Faraó se considerava soberano do Egito e de todos os povos circunvizinhos. Faraó era aclamado pela sua gente como um ser divino e, no entanto, deve humilhar-se diante do Deus que está agindo no seu território, o Deus dos Hebreus, reconhecendo assim a soberania desse Deus, mas não apenas a soberania, também a justiça da sua causa. Qual causa? A causa que Deus tomou para si, quando escolheu um povo e decidiu libertá-lo da escravidão. Porém, é claro, reconhecer como justa a causa deste Deus significaria, ao mesmo tempo, renunciar a todas as vantagens econômicas que os escravos hebreus estavam trazendo ao Egito. Deixa ir meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Gafanhotos, uma praga comum na região ali do Egito. Uma praga comum, mas que seria acentuada pela intervenção divina, como já vimos num outro momento, que todas as pragas são pragas de fenômenos naturais, porém acentuados pela intervenção de Deus. Cobrirão a superfície da terra, de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores dos vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Uma calamidade jamais vista, porque há a intervenção de Deus para que aquela praga aconteça. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do Faraó. Os servos do Faraó disseram-lhe: Até quando nos servirá de laço esse homem? Deixa partir essa gente, para que preste seu culto ao Senhor seu Deus. Não compreendestes ainda que o Egito vai ser arruinado? Estes homens, então, que auxiliam Faraó no governo do Egito, começam a ter uma opinião discordante da dele. Logo, os cortesãos e o soberano se veem como que adversários em relação àquilo que pensam a respeito do povo hebreu. Os ministros do Faraó fazem um apelo a ele, e este apelo é a sua responsabilidade política e econômica.
O país será devastado se essa gente continuar ali. Assim, os egípcios perdem mais, na opinião daqueles cortesãos, perdem mais com as catástrofes que estão acontecendo do que se deixar partir os escravos hebreus. Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: Ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco. Do mesmo modo, como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Faraó, evidentemente, percebe uma estratégia de Moisés, uma estratégia de tirar todo o povo ali da escravidão do Egito. Em contrapartida, ele age também com astúcia, para não perder os escravos hebreus, pois Moisés mostra claramente qual é a sua intenção, isto é, uma peregrinação não simplesmente para oferecer sacrifícios a Deus, porque é claro, uma peregrinação para oferecer sacrifícios a Deus, bastaria que os homens adultos fossem levando apenas um pouco do gado, mas Moisés quer levar tudo consigo. Logo, Faraó desconfia da sua intenção, que começa a se tornar cada vez mais evidente. Não há de ser assim, por isso diz Faraó: Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejas, ou seja, somente prestar culto ao Senhor. E foram expulsos da presença do Faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país, todo aquele dia e toda aquela noite, um vento do Oriente, e chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Então, fracassadas todas as negociações entre Faraó e Moisés, desencadeia-se mais esta praga, a praga dos gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve, nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo e todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei imediatamente mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Esta confissão do pecado de Faraó tem uma conotação diferente de todas as conotações que as confissões dos pecados cometidos por ele teve até o momento. Qual a conotação diferente? Aqui ele reconhece que pecou contra Deus, isto é, contra Yahvé que está agindo ali no Egito, mas também pecou contra o povo deste Deus. Pecou de que forma? Escravizando este povo. Mas perdoa ainda esta vez o meu pecado, e roga ao Senhor vosso Deus, que afaste ao menos de mim o flagelo mortal. Faraó pede para que Moisés interceda pelo menos por ele, mostrando assim que ele não está preocupado com o seu povo, os egípcios.
Da mesma forma que Deus está preocupado com seu povo, os hebreus que se encontravam escravos. Ele olha apenas para si, apenas para os seus interesses. Mas, para Deus, não há privilegiados. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar o vento do ocidente, um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e precipitou no Mar Vermelho, sem que ficassem um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. E não deixando partir os israelitas, tem lugar a nona praga, a praga das trevas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Trevas, porém, com o atenuante de serem espessas, na linguagem do autor sagrado, ao ponto de ser possível apalpá-las. Então, trata-se de um cataclismo cósmico, como da sétima praga, uma obscuridade prodigiosa e prolongada. Mas aqui se pode fazer também uma leitura figurada. Da mesma forma como eram espessas essas trevas e impediam que tudo à volta fosse visto, havia cegueira em Faraó, que se obstinava a manter este povo na escravidão, não reconhecendo Yahvé, o Deus que agia na sua terra. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Faraó então cede mais um pouco em relação à 8ª praga, quando apenas havia permitido que os homens adultos fossem prestar culto a Deus. Cede mais um pouco, estendendo a licença às crianças, porém quer reter o gado, para que assim o povo se visse obrigado a voltar para o Egito por não ter o gado que lhe servia como alimento. Mas ainda Faraó então não cede o suficiente aos olhos de Moisés e muito menos segundo os desígnios de Deus. Moisés respondeu: tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Moisés então deixa novamente entrever sua real intenção, isto é, sair do Egito, tendo despojado os egípcios, porque o Senhor seu Deus lhe daria a vitória. Além disso, nossos animais virão conosco, nem uma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-lo partir. O faraó disse a Moisés: fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Tu o dissestes, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Faraó faz uma ameaça a Moisés: se vires de novo o meu rosto, morrerás. Ao que Moisés replica de outra forma: tu dissestes. Não que Moisés morreria se voltasse a ver o rosto de Faraó, mas que ele já não voltaria a ver o seu rosto. Assim, tem fim as negociações e a sentença final é dada. Não estarão mais Faraó
e Moisés frente a frente. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 11 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.